Olá, sou Natália Farinão Paim, apresentadora do Diálogos de Condomínio, e hoje estou aqui para apresentar mais um programa que aborda temas diversos sobre o mundo condominial. Também sou especialista em condomínios pela Condofare Gestão Condominial. Atendemos nossos clientes síndicos e condomínios com dedicação, atenção e conhecimento. Acompanhe Diálogos de Condomínio pela TV Cidade Farroupilha e nas redes sociais. Hoje estou com um convidado muito especial, né? O Josué Pesce. Isso aí. Uhum. O Josué é engenheiro civil, pós-graduado em auditoria e avaliações e perícias em engenharia, em manifestações patológicas das construções pelo IPOG. Isso, IPOG. IPOG, isso aí. É um currículo bem extenso, mas vamos lá. O Josué também é especialista em fachadas, com revestimentos cerâmicos, pinturas e texturas. Ele atua como perito, né, no âmbito da Justiça Federal e Estadual e presta consultoria em perícias técnicas, avaliações de bens móveis, manifestações patológicas das construções, entre outras áreas. O Josué já palestrou, né, em seminários que tratam da área patológica, perícias e engenharia diagnóstica. O Josué é natural de Caxias do Sul e é casado com a Jéssica. Quando eu convidei o Josué para participar, então, do nosso programa, esse é o oitavo episódio do programa, eu tinha certeza e continuo com a certeza de que vai ser um momento muito enriquecedor, porque o Josué tem muito conhecimento, tem muita história, muitas vivências, né? E para mim é uma honra te ter aqui, né? Eu fico muito feliz, eu te admiro bastante o teu trabalho e estou feliz mesmo de estar te entrevistando. Fico muito contente, porque até mesmo, Natália, a gente se conheceu há alguns anos atrás, vamos dizer assim, né? Essa parte de condomínios. E de fato a gente sempre teve bastante conversa, né? Porque quando a gente pensa em crescer, em desenvolver, o contato com as pessoas, a troca de experiências enriquece todo mundo. Né? Sim, e quando você tem um objetivo de resolver os problemas, aí é muito bom, né? Exatamente. Sabe que a gente brinca muito na área da construção civil, que o grande problema é que as pessoas acham que sabem demais. Sim. E na verdade isso não é uma realidade, ninguém sabe tudo. Eu brinco que por mais que nem tu falaste que meu currículo é grande, eu sou muito bom na área da patologia, na área da manifestação patológica das edificações. Mas eu não sei calcular uma viga e um pilar. Entendi. Então, por mais que eu seja engenheiro civil, tu vai dizer, não, mas tu passou como? Não, eu calculei. Eu sei falar o que é o momento, sei analisar um cálculo, mas eu tenho que ser humilde para dizer que eu não sei o que colocar, porque eu preciso me especializar nessa área. Então é a mesma coisa o síndico, o morador do prédio, quando ele pensa que ele sabe tudo, que não precisa ter um técnico, que não precisa ter alguém com uma experiência nessa área para cuidar e zelar. Hoje, por exemplo, agora, tô falando dessa diferenciação, né? Hoje nós temos síndicos profissionais que são especializados em obras. Exatamente. Que falam a mesma língua. Exatamente. Isso é maravilhoso. Para o condomínio o ganho é muito grande, né? De tempo, de certeza que vai dar certo. Enfim, vou começar a falar de síndico, não vou parar. Mas é bom, daí tem assunto bastante. Sim. Josué, como é que tu começou? De onde é que surgiu esse trabalho, né, na patologia? Teve um start? Era um desejo teu, um sonho? Como é que começou isso? É um pouco engraçada essa história, porque eu não tenho pai nem mãe na área da construção civil. Embora que meu pai tenha uma loja de ferragem, mas não tem nada a ver com engenharia civil, Sim, grandes construções e muito menos com a área patológica, né? Então, ainda mais que é uma área muito específica. Então, a gente não sabe, eu vou ser muito humilde para te falar, Natália, que eu não consigo hoje te dizer assim o que realmente me fez deslumbrar isso. Eu sei que eu estava por volta do 7º, 8º semestre, eu trabalhava numa incorporadora,
Onde que tu fez a graduação? A graduação fiz na FSG. Eu fiz na FSG em Caxias porque, na época, eu tinha feito o vestibular para UX e logo na sequência abriu a FSG. A UX tinha que fazer durante o dia e eu dependia de pagar minha faculdade também. Então, infelizmente, eu não conseguia ia ter que ser feita uma logística, né, para isso, como é que ia fazer para estudar de dia, como é que ia fazer para pagar a faculdade, ia na faculdade, tudo. Por sorte, abriu o FSG no turno, na parte noturna, né? E aí eu consegui fazer a faculdade, sempre trabalhei a faculdade inteira durante o dia e estudei na parte da noite, tanto que eu até digo para ti que eu saí de casa às 6 da manhã, voltava meia-noite, 11h30. Então... Que ano que tu fez a faculdade? Tu passou no vestibular? Vestibular, eu acho que foi em 2009, 2010. Daí tu pegou a parte, tu chegou a fazer estágio, né? Sim, fiz estágio. Não é que nem agora, é porque na minha época também estágio era 8 horas. Não, eu tinha... Era trabalho, na verdade, né? Se eu puder dar uma dica até, Natália, para todo mundo, não importa se é engenheiro, arquiteto ou a profissão que for, se tu tá fazendo uma faculdade ou uma especialização, trabalha na área. Na área. Porque assim, é super normal a gente pegar outros colegas extremamente despreparados. E tu vê nitidamente que não é que tu saia da faculdade e tenha que sair pronto, mas se tu não trabalha na área, tu nem sabe se aquilo é pra ti. Então até vem isso que tu comentaste, né? Do nada, eu vi um livro de patologia, era do Thomas Ripper, numa aula, e eu achei muito legal. Pô, como é que eu identifico que uma fissura vai dizer que um prédio vai cair ou não? Como é que eu identifico que uma infiltração vem de um lugar ou não? Então a gente fez, eu fiz essa leitura breve desse livro, e eu me apaixonei, como se fosse uma paixão à primeira vista, né? E eu vou dizer para ti o seguinte, de lá então eu sempre pensei que eu queria trabalhar na área patológica. E até eu falo que às vezes as pessoas têm que abrir as portas para as outras pessoas. Porque quando eu fui decidir que eu queria fazer isso, eu fui falar com a minha coordenadora, que conhecia muitos engenheiros, e já era difícil na época tu conhecer engenheiros que trabalhavam especificamente na área patológica, e eu perguntei para ela. E a minha coordenadora da engenharia civil, ela me indicou um técnico que era perito, já tinha uns 60 anos, o rapaz, já tinha bastante vivência. E eu pedi para ele uma oportunidade para trabalhar 8 horas de graça, não era nem estágio. E ele preferiu me fechar as portas. Por quê? Por causa da patologia. Por causa que ele achava que eu ia ser um concorrente na área. De fato, eu não entendo hoje que as pessoas são concorrentes. Eu acredito que o mercado se molda pela necessidade. Sim. Certo? Então... E a visão da oportunidade. Exatamente, pela visão da oportunidade. Então, fui através daí, continuei trabalhando em incorporadora, fiz depois me formei em engenheiro, trabalho hoje fiz 10 anos de formado, né? Mas que eu trabalho na área da construção, desde que eu comecei a faculdade eu já fui, então vamos dizer assim, 15 anos na área. E especificamente na parte da patologia, desde que eu me formei, eu já fui fazer uma especialização em patologias e desde então atuo nessa área. Entendi. Então, onde que tu fez a especialização? O IPOG, ele é em Porto Alegre. O IPOG. E isso tem outra especialização que eu fiz, que é de Minas, né? E até algumas, né? Não digo pós-graduações, mas mini cursos a gente fez. Já fiz em São Paulo, do Rio de Janeiro também teve. Esse que comentaste de pontes e estruturas foi feito no Rio de Janeiro, então alguns congressos também, então essa área é meio múltipla aí. Agora é de uns anos pra cá que é que nem síndico, né? É de uns anos pra cá que começou a surgir mais cursos, um olhar mais atencioso, mais oportunidades. Perfeito. Tu sabe, Natália, que assim... Antes tu tinha que ir pra fora. Eu vou dizer uma coisa pra ti, pra tu fazer uma pós-graduação lá em Porto Alegre era muito difícil, porque tu saía na sexta-feira de manhã, então eu já tinha que matar uma sexta-feira de trabalho por mês. E eu voltava no domingo de noite, porque a pós era sexta, sábado e domingo. Então já tinha essa dificuldade muito grande de fazer uma pós-graduação. Hoje em dia, com EAD, as pessoas acabam tendo mais facilidade. Porém, me sembra que muitos colegas... É sempre os mesmos, né? Nós mais velhos, né? Que eu digo mais de 30, 40 anos. Eu prefiro até ter colegas com mais de 50 anos.
porque eles perguntam na aula, eles questionam. Eles participam. Então fica muito aquele bolinho de 5, 6 colegas, que tá lá um professor super renomado, e que a gente vai lá e pergunta, e a juventude some, desliga a tela, não pergunta, não fala, parece que só quer fazer, não eles usa. Eles não estão presentes, né? Exato, exatamente. E a mesma coisa, né? Por isso que a assembleia, eu participo muito apresentando os laudos de assembleia. Sim. Mas eu vou ser bem sincero, a maioria do pessoal mais, vamos dizer assim, com mais experiência de vida, eles tendenciam a observar mais o que tu passa. Uhum. Então, o pessoal mais novo chama mais atenção e tudo mais. Tanto que muitas vezes eu puxo a orelha de alguns moradores que eles reclamam que, porque a síndica ou o síndico é muito velho, que não sabe das coisas modernas, da tecnologia para botar no prédio. E eu brinco, poxa, que legal, né? Mas ele usa o tempo dele pro condomínio. Por que tu não vira síndico? Uhum. Por que tu não precisa fácil, ser... né? Exato, não precisa ser síndico. Uhum. Não precisa, então vai lá junto, ajuda a fazer cotação, auxilia, faz parte de um conselho de obras. Né? O síndico não tem muita familiaridade com a tecnologia, auxilia ele nesse sentido, faz ali um Google Sheets, né? Planilha. Exatamente. Enfim. E eu sou um total defensor da classe dos síndicos profissionais. Sim. Porque eu vejo nitidamente que os condomínios que tem essa parte de sindicância mais orgânica, vamos dizer assim, uma palavra mais simples, o síndico da casa, o morador, o síndico orgânico, é difícil dar certo. Normalmente é negligenciado as manutenções, é negligenciado cuidados e zelos por coisa, e o que acontece? A pessoa começa, vou dar um exemplo, tu pega o seu marido ele adora gastar dinheiro com uma determinada coisa. Não é o meu marido, mas tudo bem, né? Ele não gosta de gastar dinheiro. É isso que eu vou dizer pra ti. Vou dar um exemplo. Eu adoro gastar dinheiro com coisa de futebol. Sou apaixonado por futebol. Minha esposa briga pra mim comprar uma roupa. E eu não compro, porque eu acho desnecessário. E esse é o problema do síndico da casa. Exato. É a visão. Então o síndico da casa, o meu medo é que a tendência, isso eu vou falar por mais de 800 laudos entregues. Então 800 laudos entregues, bastante. Eu vou dizer pra você o seguinte, Natália, que a tendência é o síndico que é do prédio pensar em poupar dinheiro e não em manutenção. E a mesma coisa eu dizer que um prédio não precisa de manutenção, precisa poupar na manutenção, é eu dizer para ti que o teu carro tu não precisa trocar óleo a cada 6 meses. Que o teu carro pode ficar, ao invés de 6 meses, ficar 2 anos sem trocar óleo. Então não existe poupar dinheiro num prédio, assim como não existe poupar dinheiro em manutenção de um carro. Você precisa fazer. Só que aí vem aquela história, se você não tem o conhecimento, você vai ter um problema. Se tu tem o conhecimento, tu vai ver que não é gastar, tu está investindo para cuidar, para zelar o patrimônio que é de todos, para não ficar pior lá na frente. Exatamente. Talvez tenha sido até uma dificuldade muito grande quando tu trabalha com essa parte de síndicos, que vem aquele síndico que era o antigo síndico do prédio e ele não te deixa trabalhar. Não. Porque ele acha que tu tá gastando dinheiro e tu não tá investindo dinheiro. E é uma visão, é um choque de cultura muito grande. E daí normalmente fica ainda no conselho, como subsíndico, para não perder o controle. É aquela coisa, né? Às vezes acha que sim, tá ajudando, mas ajuda se tiver aberto, né, as novas ideias. Não é fácil o condomínio, né? E olha onde patologia, condomínio, eu acredito que seja o teu, não foco, mas que tu tenha uma demanda muito maior de clientes condomínios. Eu vou te falar assim, eu não tenho hoje um foco no que eu mais gosto de trabalhar. Tá. Mas o que normalmente a demanda me vem é muito condomínio. Por quê? Quando a gente fala em laudo técnico, a gente fala muito, às vezes sembra muito a você usar um laudo para cobrar um construtor. Isso vulgarmente. Mas se eu contar que a maioria dos meus laudos técnicos não são para cobrar vícios construtivos, falhas na construção. A maioria deles são para manutenção. O condomínio quer pintar um prédio, antes de pintar, ele precisa entender como é que é o processo de tratamento de fissura. Tem reboco para trocar? Não tem. Pô, mas um prédio, como é que tá falando agora em trocar reboco? Nunca foi trocado. Então, foi feito 1000 pinturas em cima, nunca foi trocado o reboco, a fissura continua aparecendo, ela vira cria da casa.
Tu conhece mais as fissuras do prédio que o próprio filho, então as pessoas acabam se acostumando com essas coisas. Então não tem um passo a passo. Então por isso que a gente sempre diz que a parte de laudo técnico, ele tem essa parte de inspeção, por isso que eu acabo tendo muita demanda. Né? Condominial. Mas é legal. Mas se eu te contar que o que eu mais gosto é de fazer perícia. Perícia. Veja só que legal. A gente vai fazer uma perícia de uso capião. Né? Explicando até para os teus telespectadores para entender. O uso capião é quando a gente faz uma... vamos dar um exemplo. Tu tem uma terra, aí tem um vizinho do lado. E aí o vizinho do lado puxou a cerquinha para o lado. Passou mais de 10 anos. Então ele tem o uso carpido, que a gente chama, né? Que é o direito ao uso da área. E isso vem mesmo, a simbologia da palavra, ela vem, as entranhas dessa palavra, o uso capião, é justamente de carpir, porque antigamente você carpia o lote. Então, quando você usa por 10 anos, você tem esse direito, né? O animus domini, ele carpe porque ele tem o ânimos de ser dono. Isso aí, ó. Perfeito. Ó, ensinando o padre a rezar a missa, não, né? Mas é isso aí. E o que contece? É uma coisa muito engraçada que o só por estar aqui no silencioso, porque o grande problema é o seguinte: tu vai lá e daí tu tem o uso capião. Aí tu chega na perícia com a tua pastinha, bem bonitinho, né? Com a topografia da área, tudo bonito. A primeira coisa que tu tem que fazer na perícia, tu já olha que é bem certinho, um grupinho com uma pessoa muito bem vestida, normalmente uma mulher com salto, bem vestido, terninho, advogado. Sim. Do outro lado, um outro grupinho de pessoas com um homem muito bem, um terno bonito, coisa. Aí o doutor advogado da outra parte. E aí tu chega na perícia, a primeira coisa que vem, daí todo mundo começa a se reunir perto de jeito, vê que um começa a olhar bravo pro outro. Isso, aí igual. Aí no corredor do fórum, né? Quase isso. Aí tu tem que... Eu sempre começo tentando quebrar um gelo. Sim. Porque se eu trabalhar com a perícia pensando que os dois lados querem se matar, não termina a perícia. Ela se torna um processo muito árduo. E a perícia, ela é engraçada porque tu começa falando: olha, pessoal, eu não vou interromper que fale, mas por favor, vizinho, eu li o processo, eu sei que tu tem um boletim de ocorrência com outro e tu com outro, e não sei. Né? Mas assim, tentem entender que vocês estão aqui numa perícia. Eu sou técnico, eu só vou passar o que eu vi. Não vai mudar. Vocês falaram porque xingou o cachorro do outro, o outro, isso não vai mudar. Mas a perícia é boa porque a gente faz essa história, e aí que a gente conhece todas as fofocas da cidade, porque a gente acaba sendo perito. E a gente começa a saber quem é o vizinho que brigou com quem, por que brigaram, por que um prédio processou um construtor, o que um construtor não quis fazer, o que aconteceu, e assim vai indo. As relações, né? Relações. Ser humano é um bicho difícil. É um bicho difícil. Já me falaram várias vezes, né? Mas Natália tinha tanta área para tu escolher, tu foi escolher condomínio, síndica. Eu disse: olha, eu escolhi, não foi bem uma escolha, foi para uma necessidade. Eu comecei a trabalhar com isso e quando eu vi, eu estava me especializando, estudando e aí a gente segue, né? E é o diferencial, né, Josué? Buscando conhecimento, se capacitando, se qualificando e tendo essa visão de levar o conhecimento para as pessoas. Depois as pessoas fazem o que elas querem com o conhecimento, né? É verdade. Mas elas têm que saber. Na mediação a gente fala da mediação de conflitos, né? A gente fala de decisão informada. Como é que as pessoas vão decidir se elas não têm as informações corretas? E muitas vezes são informações técnicas. Tu precisa de um laudo, tu precisa de um exame, enfim, tu precisa ir na RGE para ver se tu precisa da informação para depois tu definir alguma coisa, né? Tu sabe que o laudo técnico, ele é muito importante para tu saber um norte. Por exemplo, às vezes um condomínio um apartamento está tendo infiltração. Isso é muito normal ser chamado. E tem muita infiltração na nossa região, né? Eu ia te perguntar a questão das patologias aqui da nossa região, né? A patologia clássica aqui nossa é infiltração. Por quê? Primeiro, é o que mais dói, porque tu não gosta de estar num lugar mofado, com cheiro de mofo e pingando água.
E segunda situação, a gente tem muita umidade relativa do ar e a gente chove muito e muito frio demora para secar. Então a umidade vai se retendo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, como é que as favelas têm casas com tijolo sem reboco e não tem problema? Por quê? Porque lá choveu um temporal agora. Dá 1 hora depois a rua tá seca. Porque o sol, abafado, quente, seca. Aqui não seca. Então, para nós é um problema muito grande a umidade relativa do ar, a parte de chuvas, né? Mas as patologias principais, com certeza, parte de infiltração. A nossa sorte é que a gente tem um solo muito bom, muito rochoso, então a gente tem pouco problema com deslizamento. Agora, se tu vai mais para a região ali da praia, tu vai mais para a região de Santa Catarina, Rio de Janeiro, ou até, a gente tem na Serra, mas tem muita rocha, né? A tendência é ter pouco deslizamento. Mas até voltando, que tu comentaste, né? Não deve ser fácil para condomínio tu ficar mediando brigas, né? Por exemplo, o vizinho, porque 10 da noite ele tá fechando a porta com muito barulho. Sim. E aí vem as construções, se fala muito, né? Construção antiga, uma construção boa, ela tem isolamento acústico, tu não vai se preocupar porque as paredes são grossas. Isso eu ouço muito, volta e meia, né? E as construções novas, eu tive um caso, até vou te trazer porque eu acho que é interessante. Tive um caso esse ano, entrou em contato comigo uma mulher que estava se mudando. Ela alugou um apartamento e ela não conseguiu ficar 3 meses no apartamento. Ela teve que se mudar, né? E aí teve toda uma questão jurídica de acompanhamento de contrato de locação, etc. E aí fiz um trabalho mais acompanhado, orientando, como é que tu manda mensagem, enfim, foi bem interessante, resolvi, né? Mas era um prédio que ele já é conhecido por muito barulho. Então tem pessoas que nunca vão conseguir ser infelizes naquele prédio. E aí eu até fiquei pensando, bom, mas aí isso o que seria? Aí vem do leigo, né? Isso é que é um vício construtivo? Porque os prédios, eles são construídos para trazer um conforto mínimo, é o básico da moradia, ou o básico da utilização. E aí eu lembrei disso, né? A questão do barulho. E barulho em condomínio é um dos problemas maiores, assim, tem uma lista de questões de condomínio que mais dão problema, sabe? Infiltração é uma, barulho é outro, animais de estimação é outro. E aí eu lembrei do barulho. Tu sabe, Natália, que eu vou te falar uma coisa. Hoje, a norma do desempenho, a 15575, ela é muito mais rigorosa do que as normas antigas, certo? Por relação à acústica. Mas por que hoje tem muito problema? Porque o pessoal focou muito em custo. E eu não estou dizendo que não tem que pensar em lucratividade. Ninguém vive sem um lucro. É um negócio, né? Todo negócio vai ter um lucro. Exato, uma empresa vive por causa do lucro, mas não um lucro desnecessário por uma coisa de necessidade. Por exemplo, uma laje de 10 centímetros, a gente está falando disso aqui, ó. Como é que não vai passar som? Passa. Entende? Antigamente as lajes tinham 12, 14, 15 centímetros, então a resistência é maior. Claro que hoje a gente tem gesso, mas o pessoal de fato tem colocado o gesso correto, com sancas. Para tu transformar um gesso acusticamente aceitável para que não passe barulho, você tem que fazer a fita de banda nas laterais. A fita de banda não custa R$10 o metro. Entendi. É uma mixaria o preço. É técnica, né? É técnica, só que aí tu pergunta se as pessoas, quando um construtor pega e não segue a norma, e tem um mínimo um mínimo que poderia ser passado de um andar para outro. Não é cuidado isso durante as construções. E é por isso que se tem tanta dificuldade, né? E eu vou dizer para ti, tem prédios que a gente vai que é nitidamente, tu escuta o andar um do outro facilmente, falar alguma questão, não precisa nem gritar. Ela escutava a cama dela era, por exemplo, aqui assim, era a parede divisória. A cama dela era aqui, a cama do vizinho era aqui. Ela escutava ele roncando. Tu nossa, sabe... Tá, a gente ria, mas ela sofreu bastante. Tu sabe, tá, pode até cortar depois isso se tu não puder falar, mas eu vou tentar ser um pouco mais polido. Tá. Eu fui chamado a fazer uma perícia que tava um briga entre os vizinhos. E a briga era que era um casal novo
E era um casal muito que se amava demais. Demais, sim. Isso é outro problema em condomínio. Não precisa cortar. Um semancol por parte deles. O que eles faziam, não sei, não me interessa, mas eu tive que fazer o teste acústico de um apartamento para o outro, né, com equipamento. Eu dizia, olha pessoal, aqui é um rádio. Olha o quanto que eu aumentei o som aqui, para que você saiba o que passa para lá, até aqui. Então, se vocês forem ligar uma TV... Se vocês forem fazer qualquer atividade física, seja pular corda, por favor, tenha esse limite de barulho, senão vai passar pro vizinho. Ah, mas não tem como solucionar. Tem. Você tem que fazer um revestimento acústico nas paredes. Não adianta só fazer nas paredes, tem que vedar a janela também. Se a tua janela não é acusticamente vedada, ela vai passar barulho pela janela, pela porta. Então tem esses problemas sim. E aí vai do proprietário, se ele valoriza... para ele investir, porque tem uns que vão dizer, não, eu não vou investir, no apartamento está tudo certo, né? Aí vem aquela questão, eu prefiro prédios antigos para essa questão acústica sim, mas do que comparado aos novos, a não ser que tu pegue um alto padrão, que eles já são pré-projetados para que tenha vidro duplo em janela, a porta aqui, porque não adianta ser maravilhosa, a porta linda, e ela tem um vão embaixo que passa som. Sim. Então é a mesma coisa que não tem. Então tu pode sim, só que tu tem que cuidar essa questão de projetos. Mas, respondendo a tua pergunta, o vício construtivo também pode ser ordenado por uma falha de não atendimento a uma norma técnica. E isso é bem importante. Só que não adianta eu querer cobrar do construtor que tu tenha colocado uma bateria no teu quarto, tu queira bater bateria e que teu vizinho não escute. Sim. E isso não é figurativamente falando. Já tive casos em que me chamaram para cobrar o construtor num caso desse. Eu disse, meu amigo, isso aqui não é um local acústico apropriado para isso. Cobrar, né? Então, cobrar é fácil, as pessoas adoram cobrar. Né? Exato. A gente fala em direitos, vamos falar dos deveres. Então, né? Vou dar um exemplo para você, Natália, de deveres. Um condomínio, tá? Eu fui atender ontem um condomínio, apresentar um laudo técnico. O condomínio tem 14 anos. Eles queriam cobrar o construtor da pintura do prédio. 14 anos depois. A norma nos garante estanqueidade até o 5º ano de entrega do empreendimento. 5º ano. Isso por norma. Por norma. Então, como é que com 14 anos as pessoas ainda acham que tem que cobrar do construtor? Isso não tem condição. É a mãe e o pai, né? O pai que vai sustentar o resto da vida e por aí não assumir a responsabilidade. Né? Exatamente. Então, é um problema hoje, né? O brasileiro, ele, vou dizer assim, a nossa região sempre zelou pouco por manutenção. Eu ia te perguntar, que a gente está chegando ao final, né, do nosso programa, uma reflexão para tu deixar para os nossos telespectadores com relação especialmente à manutenção, né? Perfeito. Bom, a reflexão que eu posso deixar é que o empreendimento ele tem que ser cuidado. E para a gente cuidar o empreendimento, a gente tem que cuidar do mesmo jeito que a gente cuida do nosso carro. Cada 6 meses a gente leva trocar o óleo. Então, não estou dizendo que cada 6 meses você precisa repintar o prédio. Mas é preciso que tu leve no mecânico o teu carro para dar uma geral nele. Pelo menos uma vez por ano, tu tá trocando o óleo, mas só vai levar uma vez por ano fazer uma revisão. Um prédio precisa de uma inspeção, precisa de uma análise. Não adianta você contratar o pintor, que o pintor vai lá para passar tinta. Ele não vai para olhar se a fissura tem que tratar de um jeito, tratar do outro. Se aquele pilar que está aparecendo a ferragem precisa tratar de um jeito, precisa tratar do outro. Então, a única reflexão que eu posso dar nessa parte ali, Natália, é que precisamos zelar de um bem tão caro, que é um apartamento, muito mais caro que nossos automóveis, com muito mais cuidado do que a gente cuida hoje. Então, se cuidássemos com a mesma frequência do nosso apartamento que a gente cuida dos nossos carros, com certeza a gente teria prédios menos acabados por aí. Sim, e daí teria mais segurança, mais qualidade de vida. E dinheiro, ele é reflexo de tu ter um cuidado. Então, se um prédio, se tu não tiver uma projeção do gasto, tu tá lascado. Então, um prédio, para tu ter 500 mil em uma reforma é rápido. Então, tu ter uma manutenção corriqueira é muito mais vantajoso. Sim. Então, obrigada pela tua participação, fiquei bem feliz. Não vou esquecer do nosso 8º episódio. Te agradeço imensamente, fico feliz e quando precisar estaremos aqui de volta. Com certeza, igualmente. Obrigado.